Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E, enfim, vou tentar, de fato, fazer uns podcasts mais frequentes, mas dia de semana é mais difícil, porque você sempre acha que vai ter tempo, e você nunca tem, cara. Cara, é impressionante. Eu não sei como é que eu conseguia estudar, ir pra academia, trabalhar e namorar. Cara, é realmente, e fazer luto no final de semana. Se bem que fazer luto no final de semana é o de menos, né? Porque final de semana é mais fácil, né? Se você mora numa cidade um pouco maior. Agora eu tô numa roça, então é mais difícil fazer coisas no final de semana, mas enfim. De qualquer forma, cara, eu não sei como é que eu tinha energia pra, tipo, estudar, trabalhar, pegar o ônibus pra ir pro estudo, voltar. Tá certo que era estágio, né? Então eram 6 horas. Eu ganhava umas 2 horas aí extra, né? Mas mesmo assim, cara, é aterrador, entendeu? Eu conheço gente que trabalha a mesma carga horária que eu e depois pega ônibus e vai trabalhar e depois volta. Cara, eu fico pensando sabe, como é que a pessoa consegue, sabe? Eu trabalho, aí eu chego em casa e penso, vai dar tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu pisco, são 10 horas da noite e eu tenho que acordar, tipo, sei lá, 5:30 da manhã, no máximo. Eu fico pensando, cacete, cara, o que aconteceu? Mas, sei lá, cara, é isso. Mas vou ver se eu acho um tempinho pra gravar, já são 10:30. Eu queria dormir antes da meia-noite pra ter um pingo de sono de qualidade. Mas é isso, basicamente, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que the top que o topo já foi, entendeu? Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que o topo foi, cara. Por que eu falo isso? Porque assim, o cara que eu acompanho e que assim, que realmente falava, cara, olha só, a XRP, que era a moeda que ele investia, que eu resolvi entrar em all-in, não me arrependo, ela vai fazer assim, assim, assado. E de fato ela fez, só que depois ela não entregou mais, sabe? Ela foi de 50 centavos para 50 centavos de dólar, né, para 3 dólares, e cara, não subiu mais. Eu tava esperando que ela fosse para 7, 8, 9 e sei lá. O sonho acabou, ela não vai, provavelmente. E tá todo mundo naquela fase de não, 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 mas veja bem, temos a última grande pernada. Cara, tá sendo idêntico a 2021. O topo aconteceu em outubro, outubro aconteceu. Foi um topo, assim como em 2021, foi um topo que foi meio que assim, em 2021 o preço ele subiu bastante, em abril, aí ele caiu, aí ele voltou a subir para o mesmo preço de abril e ele só caiu a partir da frente e agora aconteceu mais ou menos a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de abril foi no começo do ano. Então o topo ele aconteceu no começo do ano, depois até fevereiro subiu um pouco mais e cara, depois ele caiu até abril, maio foi só queda e depois ele começou a subir e todo mundo achando que ia subir pra cacete, aí ele subiu um pouco e daí não subiu mais. E aí agora veio esse mini crash que o pessoal tá falando, não, foi uma liquidação, mas agora que limpou, é sempre esse argumento, agora limpou o mercado, agora que limpou o mercado ele está livre para subir. Só que 2021, cara, eu não lembro, eu tenho que refrescar minha memória, mas eu acho que teve gente que falou exatamente a mesma coisa. Não, agora que o mercado, agora eles limparam as sardinhas do mercado e agora vai subir. E quem acreditou nisso, e eu era um dos que tinha acreditado nisso nessa época, tomou no cu lindamente, porque não foi isso que aconteceu. O mercado ele só caiu, ele caiu e ele caiu.
E, enfim, basicamente, cara, eu não vejo como as coisas vão acontecer de uma forma diferente. As pessoas falam não, porque historicamente os últimos 3 meses do ano são de alta. Cara, o último ciclo de alta aconteceu em outubro. Da onde que os caras tiram que os últimos 3 meses do ano são de alta? Se o próprio ciclo anterior a alta foi em outubro, cara. E os caras não se tocam disso. E, enfim, eu não sei. Eu, eu me sinto bem em ter saído. Até o fato de ter sido liquidado me fez sentir bem, porque meio que foi uma saída à força, sabe? Um chacoalhão à força. Eu queria que não tivesse acontecido, mas se não tivesse acontecido, eu ia estar meio tenso, com aquele dinheiro preso, pensando, sabe? Tipo. Sabe? Tipo, eu ia pensar assim, eu não ia ter uma clareza sobre todo o meu patrimônio, porque metade dele, não metade, mas uma parte dele ia estar no negócio e eu já estava com aquela mentalidade, tá, eu vou deixar essa parte aqui, eu vou usar o resto. Só que esse dinheiro foi embora e eu não consigo mais pensar assim, nossa, eu vou entrar. Cara, eu pensava, eu vou entrar, vale a pena entrar nesse inferno de novo agora? Assim, claro, não é um inferno, é muito bom, eu sou muito grato por esse mercado, mas assim, eu olho para trás, eu vejo tudo que eu passei, tudo que eu abdiquei, tudo que eu vivi, tudo que eu deixei de viver, em nome dessa aventura, e eu penso, cara, foi legal, mas valeu a pena ficar tanto tempo, entende? E eu penso, cara, até valeu pela experiência, mas vale a pena, sei lá, eu perdi 5, 6 anos da minha vida nisso, vou perder mais 6? Porque é isso que esse mercado faz. Ele faz você acreditar que as coisas estão logo ali, só que esse logo ali às vezes demora 2 anos para acontecer. Tipo, talvez a gente já esteja na beira do precipício para começar um bear market. E caso isso aconteça, cara, se a teoria, assim, dizem que a teoria dos 4 ciclos ela tá errada, mas que sejam 4 anos, ou 5, ou 3, bicho, vão ser 4 anos aonde o preço, vamos supor que eu coloque todo o patrimônio que eu tenho, acreditando na última grande pernada. E se o preço resolve cair e só recupera o que eu tenho daqui, sei lá, 5 anos. Cara, imagina, tipo, eu já tô, assim, beirando os 30. Então, assim, se isso acontecesse, eu já ia estar quase com 34 anos, entendeu? Eu já tenho cabelo branco na cabeça agora, por mais que seja precoce. Aí, com 34 anos, eu vou estar cheio de cabelo branco na cabeça, na barba, não cheio, mas assim, começando a ter aquele aspecto de pessoa que já não é mais jovem, esperando um negócio que eu acreditei, assim como eu acreditei lá atrás. Só que lá atrás, quando eu tinha meus 22, 23, eu ainda tinha tempo para gastar e para perder e paciência para acompanhar esse negócio. Acompanhei, não me arrependo, mas agora eu olho e penso, cara, comigo não, tá? Comigo não. Se for para fazer isso, eu prefiro ver o preço subindo e deixar e sentir a dor de deixar de ganhar e sei lá, tipo, ok, eu fui fraco, eu não suportei a pressão e não fui recompensado, ok. Mas se o preço cair, vai doer muito mais. Se o preço subir, vai doer um pouco. Putz, perdi todo tempo e perdi a última grande pernada, mas sei lá, eu acho que se cair e eu tiver com dinheiro lá, doeria muito mais. Então, eu não sei, eu não consigo pensar nem em colocar 10% do meu patrimônio. Porque foi tanto tempo dentro desse mercado que, cara, sei lá, eu não consigo, por enquanto, imaginar. Para mim, o negócio já está
em um momento de virada, o próprio cara que eu acompanhava e que estava super bullish, ele simplesmente falou, cara, eu meio que eu acho que eu errei, é hora de mudar de ideia e admitir que as coisas não aconteceram como eu queria que elas acontecessem. E é muito nobre, né? Porque esse cara que eu acompanho, ele sei lá, é um entusiasta de XRP. E, cara, a XRP é de todas uma criptomoeda muito... Comigo não foi muito cruel, porque eu entrei às 45 do segundo tempo. Então eu peguei a parte boa, né? Eu só vi um pouco da crueldade dela nesse ano, entendeu? Mas tem cara que tá nesse mercado desde 2017 e tipo, cara, tem gente que comprou no topo de 2017 e esse topo só voltou agora, em 2025. E o cara acreditando que ia valer a pena, porque ia subir mais e talvez não suba. Cara, imagina o psicológico desse cara. Eu não vou ser esse cara, eu não vou ser esse cara mesmo, entendeu? Então, porque o problema não é cair. Quando eu comecei nesse mercado, eu achava que nossa, mas que besteira o povo se desesperar porque caiu. Vai, cai, mas logo volta a subir. Porque eu tava em um bull market, né? Então realmente caía 50%, mas passava 2 meses, voltava a subir 400%. Mas o problema não é esse. O problema é que cai e fica 3 anos caindo, entendeu? O problema não é a queda de 50% que acontece em 2 horas. O problema são as quedas de 30% que ficam assim por 3 anos, entendeu? Aí, entendendo isso, sei lá, eu acho que eu realmente tô naquela situação assim, eu vejo que o avião ele tá caindo, eu já peguei meu paraquedas, entendeu? Aí eu tô tendo aquele diálogo cinematográfico com os meus irmãos cripto, né? Meus irmãos cripto, você vai, você vai mesmo abandonar, você vai abandonar o barco, tá certo que a gente tá em um avião, mas foda-se, você vai abandonar a nossa jornada até aqui, e eu dou aquela olhada dramática, hollywoodiana e falo, vou, eu vou, e aí eu pulo do avião e abro aquela sacolinha que você abre antes de abrir o paraquedas, né, que é para dar uma freada, e depois eu abro o paraquedas, começa a tocar uma música muito foda, entendeu? E o avião ele vai para baixo e ele não para. E eu olho com um olhar de pena e piedade para os meus irmãos cripto que eu nunca vi na vida, pensando, eles não foram sábios como eu, mas eu estou aqui. Eu me salvei. Eu tô nessa, entendeu? Talvez não, talvez o avião volte a subir e vire um foguete, vá pra Lua, pra Júpiter, vá pra sei lá, Saturno, Andrômeda, mas sei lá, é improvável, 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 entendeu? Muito estranho. De fato foi uma manipulação, de fato faz sentido você falar que manipularam justamente para sardinhada, né, para o varejo sair. Todos esses argumentos são válidos, mas mesmo assim eu não consigo simplesmente, sabe, não, agora vai, entendeu? Sei lá. Eu acho que eu vou ficar um ano assim. Eu não sei nem se vale a pena deixar em dólar. Até em dólar eu tô desanimado porque o negócio não sobe, cara. Tipo, falam que o Brasil está em inflação, porque é inflação no Brasil, mas cara, se o Brasil tivesse inflacionando mesmo, o dólar ele ia estar subindo e ele não está subindo, cara. Então tá inflacionando, entendeu? E o dólar ele sobe meio lento, né? Tá certo que agora ele deu uma porrada para cima, né? Ele foi de 5,30 para 5,50, mas sei lá, ele sobe devagar, entendeu? Daí eu fico pensando, cara, o que eu vou fazer? Eu vou deixar no Selic ou eu deixo no dólar? Se o dólar começar a cair mais, como estão falando que vai cair, bicho, eu vou deixar em Selic, foda-se, tá ligado? Quando o Selic cair, aí, sei lá, eu volto o patrimônio para dólar, não sei. Mas, assim, mercado variável realmente é coisa de gente jovem e sem muita responsabilidade, sem muito propósito de vida.
Porque é um negócio que ele é muito ingrato, ele é muito injusto, ele é muito injusto, porque eu lá operando na Binance, eu descobri que se você tem mais de US$ 1 milhão, você pode, tipo, alavancar, abrir várias alavancagens diferentes. Então você pode alavancar em 2 vezes, um pouquinho do seu patrimônio, aí um pouquinho você pode alavancar em 3 vezes, um pouquinho em 5. E se você não tem essa grana, você não pode fazer isso, entendeu? Tipo, fazer isso otimiza demais, porque às vezes você é liquidado em 5x, mas em 2x não, entendeu? Mas você não consegue. Quem tem mais de US$ 1 milhão na Binance consegue fazer isso. Mas quem é só mais um Zé, que nem eu, não consegue. Então você tem que ficar refém de uma única alavancagem. Tá certo que, por exemplo, se eu alavancasse, fizesse 3 tipos de alavancagem diferentes, no fim das contas eu ia perder nas 3. Porque até quem alavancou 2 vezes perdeu, por exemplo, do jeito ali que aconteceu. Mas, sabe, você já é injusto nisso. E é injusto no sentido de que, assim, quem é insider sabe o que vai acontecer. Não precisa de gráfico, não precisa de linha, Fibonacci, porra nenhuma, cara. O cara que ele é insider, que ele tem contatos com pessoas poderosas, ele simplesmente sabe o que vai acontecer porque ele tá dentro, tipo, sabe? Você, tipo assim, você acha que não tinha uma galera que sabia que o Trump ia twittar aquilo lá antes dele twittar aquilo lá? É óbvio que tinha. E é óbvio que esses caras se posicionaram muito antes dele twittar aquilo lá. É só ver o que aconteceu com o preço de todas as altcoins, cara. Tipo, agulhou, todas elas agulharam uns 60, 80% para baixo e voltaram, entendeu? Então é óbvio que tinha uma turma que sabia que iria fazer aquele tweet antes dele fazer, entende? Mas você, que é o Severino médio, não sabe, né? Daí você fica refém de Fibonacci, de canal no YouTube, de... Eu falo por mim mesmo, entendeu? Não tô me tirando dessa equação. Você fica refém de Fibonacci, de canal no YouTube, de preço médio, Entende? O cidadão comum que consegue passar, assim, investir em cripto de boa, ele, sei lá, eu tenho uma mentalidade que assim, o dinheiro é para aproveitar a vida, sabe? Eu quero ter dinheiro, mas eu quero ter dinheiro porque eu quero aproveitar a vida. Tipo, eu quero ter 10 milhões, porque com esses 10 milhões eu sei que eu consigo uma renda passiva de pelo menos 50 mil. E desses 50 mil, pelo menos uns 30 mil eu tiro para aproveitar a vida, entendeu? Essa é a minha mentalidade de como é que funciona o dinheiro. Você faz o dinheiro trabalhar para você e com o tempo livre você usa esse dinheiro para se divertir. Sempre foi essa a mentalidade que eu tinha com o dinheiro. Mas tem uns doentes que investem em cripto que o cara deixa lá, entendeu? O cara ganha 3, 5 milhões e ao invés do cara realizar o lucro e, sei lá, viver de renda, não, o cara deixa lá o patrimônio lá. O cara não muda a vida dele, o cara não, sei lá, não progride, não troca de carro, não troca de casa, não tenta realizar algum projeto pessoal que não tem a ver com dinheiro, entendeu? Fico pensando, caralho, cara, o seu lance é só ter um número lá na corretora ou na carteira fria, tipo, os meus bitcoins na minha carteira fria, tá, cara, e daí? Quando é que você vai comer um sushi? Quando é que você vai sair? Quando é que você vai sair para um date? Quando é que você vai, sabe, mostrar para as pessoas que que você conquistou as coisas, sabe? Ou não mostrar para ninguém, simplesmente viver a vida, entendeu? Ir para uma praia diferente, ir para qualquer praia, morar na praia, entendeu? Morar em uma casa grande na frente da praia, chamar amigos, ostentar para comer mulher, enfim, viver. Não, eu estou com os meus bitcoins na minha cold wallet, porque bitcoin não se vende. Aí o cara não tem uma renda passiva, entendeu? O cara não tem um lucro tão exorbitante e o cara acha que é um gênio, entendeu? Mas o cara não, sei lá, não aproveita a vida, sabe? Qual que é o lance, entendeu? E até os caras
fizeram isso, né? Tipo, Bitcoin só se compra, não se vende. Tipo, eles se baseiam naqueles caras que compraram em 2011 e em 2021 tinham milhões. Daí sabe o que esses caras fizeram? Os que tinham a chave, porque teve uma turma que perdeu a chave, né? Aí foda-se, você tem o dinheiro, mas você nunca vai usar. Esse aí é o Master Bitcoin, só as compras não se vende. O cara que masterizou essa ideia de Bitcoin só se compra não se vende é aquele maluco que comprou Bitcoin em 2010 e perdeu as chaves. Esse aí realmente. Esse aí ele levou aos últimos limites e consequências a ideologia do Bitcoin só se compra não se vende. Pergunta se ele gostou. Provavelmente ele vai dar um soco na sua cara. Mas os caras que se lembram da chave venderam e estão aproveitando a vida, entendeu? Então, sei lá, é que é muito divertido, dá muito prazer você ver uma luzinha verde subindo na tela, e daí você pensa, nossa, eu tô ganhando dinheiro tão rápido sem fazer nada, e aí depois você vê, tipo, uma luzinha vermelha caindo e você perdendo um monte de dinheiro sem fazer nada, e essa gangorra de emoções vicia, e você esquece que você não tá lá para ficar usando aquilo de cassino, você tá lá para farmar um dinheiro, tirar aquilo de lá e viver a vida, entende? Mas a gente acaba esquecendo isso, porque é divertido. Brincar com dinheiro é divertido. Se não fosse, não ia ter tigrinho, não ia ter cassino em Las Vegas. É divertido brincar com risco e com dinheiro. Mas não leva a lugar nenhum, né? Então é isso. Não sei se foi o topo, mas tenho minhas dúvidas que vai subir mais do que isso, honestamente.